permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que agora estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Agora eu quero pular para o verso 14. Verso 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Joabe era o seu comandante lá no exército, e Urias, esse marido de Batseba que foi chamado. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Pula para o 26, e diz assim: quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua mulher e teve o filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém? Vamos seguir aqui no capítulo 12. Não guarde a sua Bíblia. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, isso é o profeta contando uma história para Davi. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus próprios bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Amém? Eu quero falar hoje sobre arrependimento, o caminho para a restauração.
Meus queridos, pecado é algo que faz parte da tua natureza. O homem, ele nasce em pecado. O pecado está na sua natureza, fruto da queda do homem no Éden. Então, quando nós falamos, inclusive a Bíblia trata de o pecado no singular, geralmente ele está se referindo a essa condição natural do homem. A condição, a predisposição natural do homem ao pecado, a sua natureza pecaminosa. Alguém disse, dentro de uma raiz filosófica de entendimento, de que o homem nasce como uma folha em branco, pura e limpa, e a vida é que vai o tornando. Isso é mentira. Segundo a palavra de Deus, o homem nasce em pecado. Inclusive o próprio Davi no Salmo 51 diz que em pecado fui gerado e em pecado vim ao mundo. O pecado faz parte da tua natureza. Porém, ao longo que você vai crescendo, se desenvolvendo e vai tomando consciência, esse pecado que está na tua natureza começa a te incitar, e você não somente tem o pecado, ou seja, a predisposição natural para o pecado, você começa a cometer pecados, que são atos conscientes de rebeldia, de desobediência aos valores e à moral de Deus, aos preceitos de Deus. Romanos capítulo 1 vai dizer que o homem, ele naturalmente revela e demonstra e manifesta o seu pecado, consciente ou inconsciente. Nós tomamos decisões pecaminosas o tempo todo. Nós pecamos e somos pecadores. As nossas histórias familiares, elas são infelizmente marcadas por erros e pecados. Eu creio que temos famílias aqui, ou representantes de famílias aqui, que podem testemunhar o quanto o pecado feriu a tua família, o quanto o pecado manchou a tua identidade, o quanto o pecado distorceu os teus valores, a tua identidade, as tuas convicções, o quanto o pecado afetou a tua história familiar. É possível que temos aqui pessoas que têm dentro do seu histórico familiar adultério, tem dentro da sua história familiar brigas, discussões, facções, enganos, mentiras, traição. É possível que muitos de vocês aqui, não somente a sua história familiar antecedente dos seus pais, mas na tua própria história familiar, alguns aqui vivem ou viveram experiências de traições, de mentiras, de enganos, de pecados dos mais diversos. E eu sei que você está me ouvindo e sabe do que eu estou dizendo. O pecado tem acompanhado a tua história. O pecado tem acompanhado as nossas histórias. A mentira, o engano, o egoísmo, a vaidade, a dissimulação, a traição. Alguns de vocês convivem com essa vida como se fosse algo já natural. Alguns de vocês estão mergulhados nessa realidade destruída, que tem tanto afetado não somente a tua vida, mas a história da tua família. O pecado é algo que tem acompanhado as nossas histórias familiares. Agora, Deus não espera que nós sejamos perfeitos, Ele espera que nós sejamos quebrantados. Deus nunca teve expectativa de que você fosse perfeito. Ele criou uma expectativa que, diante da ação de misericórdia e de graça dele com Jesus, você se quebrantasse mesmo diante do teu pecado. Tem gente que talvez, quando ouve o assunto, a palavra pecado no ambiente de igreja, diz: por isso que eu não venho, porque não dá para mim, eu sou pecador, também não quero parar de pecar, e isso não dá para mim, eu também nunca vou conseguir mudar. Escute, Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas humildes. Ele mesmo sabe os teus limites, as tuas incapacidades e a tua podridão. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o quão sujo, quão podre, quão nojento nós somos. Mas Ele está procurando quebrantamento. Pessoas que diante do seu pecado estão procurando graça, misericórdia, transformação e mudança de vida. Meus irmãos, eu não sei como é a tua história familiar ou pessoal diante do pecado, mas eu preciso dizer qual é a história de Deus. Deus é especialista em restaurar.
restauração. Jesus disse em Lucas 5, 31, 32, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Tem pecador aqui? Tem pecador aqui? Tem pecador aqui? Levanta sua mão, fala para a pessoa do seu lado, levanta a mão que você é pecador, que eu sei, hein? É esses que Jesus veio buscar. É esses que Jesus está procurando. Pecadores. Hoje é teu dia, meu irmão. Se tem um culto que é especial para você, é hoje. Hoje é o meu e o seu dia. O dia do pecador. É esses que Jesus está buscando. E quando eu olho para a história de Davi, e essa passagem em especial, tem algumas lições que ficam evidentes a respeito de cada um de nós aqui, da forma como Deus se relaciona conosco, como nós devemos nos relacionar com Deus, e algumas coisas que precisam ser aprendidas nessa história. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, com essa passagem de Davi, para quem não entendeu, eu faço um breve resumo aqui. Davi estava no ápice do seu reinado, e num momento, ou num período de guerra, que era comum os reis saírem à guerra, ele decide ficar. Davi, que era militar, Davi, que era um combatente, um estrategista, ele decidiu ficar e não ir para a guerra. E quando ele fica nessa ociosidade, ele está andando pelo seu palácio, no terraço, e ele vê uma mulher bonita tomando banho. E ao olhar aquela mulher, ele se interessa, ele manda trazer ela, e ele dorme com ela. E essa mulher era uma mulher casada, e ele, como rei, se abusa da condição dele, abusa daquela mulher e do seu poder, e se deita com ela. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi era um homem casado, tinha esposa, tinha filhos. E a Batseba era casada. E Davi conscientemente toma essa mulher, se deita com ela, e como vocês leram aqui, ela engravida. E aí Davi não só erra e peca adulterando, como agora ele tenta encobrir o seu erro. E para encobrir o seu erro, ele manda chamar o marido dela, que estava lá, um combatente, estava lá na guerra por ele, que estava em casa. E ele manda trazer esse combatente, esse militar. Inclusive, a Bíblia vai dizer que Urias é um dos valentes de Davi, era um dos melhores militares de Davi, era um dos melhores combatentes de Davi, fiel, um escudeiro fiel. E agora Urias vem da guerra. E quando ele vem, o plano de Davi era, plano A, fazer Urias ir para casa e tirar férias. Nas férias, ele vai se deitar com a sua esposa, logo essa criança vem ao mundo e vai ficar parecendo que é de Urias e eu me livro. Mas olha como Deus já começou a tratar o coração de Davi logo no início. Quando Urias recebe o comando de Davi, vai para casa, descansa, ele diz, como é que eu posso ir para casa, descansar enquanto meus irmãos estão na guerra? Meu Deus, já, olha o murro no estômago. Essa foi forte, hein? Urias deu uma sem querer em Davi. Como é que eu vou descansar enquanto meus combatentes aqui, meus irmãos estão na guerra? E fica dormindo. A mulher em casa, depois de meses distante dela, a mulher em casa e ele não vai para casa, ele dorme na escadaria. Davi no outro dia, não contente, fala, não, preciso dar um jeito. Chama o cara e fala, vamos beber um pouquinho, dá uma aliviada. E tenta encher, e enche a cara de Urias. Dá vinho para ele, para ver se ele fica bêbado, e vai para casa e dorme, porque ele precisava se livrar. Ele não bastava ter feito o que fez, ele precisava se livrar. E agora ele embebeda Urias, mas mesmo assim não deu certo. Ou seja, ele qualifica o seu crime, criando planos e tentando encobrir, tentando encontrar uma forma de se livrar. Até que ele tem um plano, o último. Ele diz, eu preciso matar esse homem. E tem que ser rápido, para que daí eu possa tomar Batseba como minha esposa e ninguém fique sabendo que eu adulterei. Porque afinal eu sou o rei de Israel e eu estou transgredindo a lei que eu mesmo falo para as pessoas servirem. E Davi faz isso, pega uma carta, olha o nível de frieza de raiz, faz uma carta para o comandante,
entrega na mão de Urias, e na carta tinha uma mensagem: coloca Urias no lugar mais perigoso para que morra. E olha o nível de fidelidade, olha o nível de fidelidade de Urias. Davi não tinha nem medo que Urias abrisse a carta, porque ele sabia o nível de fidelidade. Ele entrega a carta na mão de Urias, e Urias fielmente entrega a carta para o comandante, fechadinha, que obedeceu, e colocou Urias no fronte de batalha, que morreu. E não só ele, Davi sacrificou centenas de outros combatentes para encobrir o seu pecado. Ele não cometeu somente o assassinato de Urias, vários outros tiveram que morrer num passo militar que não fazia sentido nenhum, só para encobrir o pecado dele. Urias morre, a notícia vem, Batseba fica em luto, chora, e termina o luto. Davi toma ela como esposa, e eles têm um filho, e esse filho adoece e morre. Diante desse pecado, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a queda na nossa vida sempre começa quando nos distanciamos do nosso papel e do nosso propósito. Você sempre irá cair quando você começa a se distanciar do teu papel e do teu propósito. Seja isso em qualquer aplicação ou instância da sua vida, seja na família, seja no teu chamado, seja aonde for que Deus coloca você, sempre há um papel a cumprir, um propósito a seguir. Quando você se distancia disso, o pecado se aproxima. Nós falamos aqui durante esse mês, e ontem nós estivemos aqui com as mulheres na conferência de mulheres. Quantas mulheres estavam aí? Hein? Os homens que foram na conferência também. Cadê os homens? Cadê os homens? Aí os homens. E durante o mês, nós não só lemos no livro, como tivemos um aprofundamento na conferência, onde basicamente falamos sobre os papéis de cada um dentro da família. Toda vez que um homem deixa de ser o homem que foi criado por Deus para ser, ele se aproxima da sua queda. Toda vez que a mulher deixa de ser a mulher que Deus criou ela para ser na sua família, eles se aproximam da queda. Toda vez que você se distancia daquilo que Deus te chamou para fazer, você se aproxima da queda. Toda vez que você rejeita o chamado de Deus e faz daquilo que te vem à telha, e se distancia daquilo, do lugar onde deveria estar, o pecado se aproxima. Eu tenho certeza da parte de Deus que eu estou dizendo. Vários aqui são testemunhas próprias para si mesmo do que eu estou dizendo. Você sabe pela tua própria experiência que o pecado entrou na sua vida quando você começou a se distanciar daquilo que Deus já disse a seu respeito. Quantos aqui têm chamados de Deus, ouviram palavras de Deus, mas foram adormecendo isso, enquanto adormeciam espiritualmente, se aqueciam no pecado. Enquanto se distanciavam daquilo que Deus chamou para viver, se aproximavam do pecado. No que diz respeito à família, toda vez que um homem não se posiciona como homem de verdade na sua casa, acredite, ele dá um passo em direção à queda. A segunda coisa que nós aprendemos com Davi, nessa queda dele, é que pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. Quando eu era criança, eu assisti muito Looney Tunes. Quem lembra dos desenhos do Pernalonga, do Patolino? Lembra o Looney Tunes? Do Coiote. E eu gostava muito do Coiote e do Papaléguas. E havia algo que era engraçado, porque aquilo mexia muito com o meu imaginário. E havia uma fábrica de utensílios curiosos, que era a Acme. Quem lembra? Os produtos Acme. Então toda vez que o Coiote queria um utensílio, uma bomba, uma dinamite, ele comprava na Acme, né? Aí vinha uma caixa e tinha um item que era muito interessante, que era o buraco. Quem lembra do buraco Acme? Ele pegava um buraco, assim, era um círculo redondo, que aonde ele colocava, aquilo virava um buraco. E o Coiote queria sempre tentar colocar o buraco na frente do Papaléguas. Tem gente que acha que cair em pecado é como se você estivesse andando na vida e de repente um buraco Acme te pega. Oh, caí. Oh, poxa vida. Não é assim, meu irmão. Nós descemos degrau a degrau o pecado. Você sabe disso. O pecado é uma escolha. Você decide. Não há
alguém no teu pescoço dizendo: faz, faz, faz. Há tentação, há as oportunidades, mas para os filhos de Deus há uma promessa, inclusive. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Fiel é Deus que não permitirá que vocês sejam tentados acima daquilo que podem suportar. Não existe desculpa para um filho de Deus para pecar. Existe escolha. Porque Deus é fiel que não permite que você passe por um nível de tentação que você não seja capaz de resistir. Você escolheu. A decisão foi tua. Sempre foi tua. A terceira coisa que nós aprendemos é que não só o pecado é uma escolha, como ele é progressivo. Meu irmão, tem coisa que cheira a problema e você não está percebendo. Isso vai destruir tua vida. Olha como foi com Davi. Ele viu, mas depois de ver, desejou. Depois de desejar, ele se interessou, mandou investigar. Depois de mandar investigar, ele se aproximou, trouxe ela para o seu palácio. Meu irmão, o pecado na sua vida é dessa forma. Sempre é progressivo. Você vê, deseja, se interessa, se envolve, cede. Alguns dos conselhos mais sábios que eu recebi na minha vida. A batalha de um homem, por exemplo, sempre, na grande maioria das vezes, 99%, o que vai derrubar um homem na vida é sexo, dinheiro ou poder. E poder entra orgulho, arrogância, soberba. O que derruba um homem, sexo, dinheiro e poder. Ou ele cai num, ele cai no outro, ele cai nos três já, quando fica mais gostoso ainda para ele. Já se mete em tudo, já nada na banheira do pecado. Mas sempre serão nessas áreas. Logo, contra isso, pessoas sábias falaram: Rona, nunca brinque com isso. Quando você acha que você domina isso, isso te derruba. Quando você acha que você está tranquilo em relação a isso, isso vai te derrubar. Um dia eu estava num hotel em São Paulo, sozinho, trabalhando, né? Ia dar palestra lá, ia trabalhar, ia ter algumas coisas que iam acontecer lá, em reuniões. E aí, meu irmão, pastor, já há muitos anos, já servindo no ministério, eu estava contando aqui para os jovens. Cadê os jovens que estavam aqui ontem? Estavam aqui, testemunhando para eles. Eu me converti com 15 anos de idade. E depois de me converter, antes de me converter, foi um tiquinho assim para o diabo não dominar minha vida. Mas eu já estava saindo, já estava fazendo bagunça, e bebendo, e coisa arada, e festa. E vivendo uma vida dupla cristã. Até que Deus me salvou pela graça dele, me libertou. E eu fiz uma decisão, um compromisso. Eu cortei relações total com a imoralidade sexual. Eu fui muito radical, mas radical demais. Radical. Com 15 anos de idade, eu disse: eu só vou namorar minha esposa. Com 15 anos. Eu não vou ficar ficando, não vou ficar beijando por aí e tal. Não, eu vou namorar minha esposa. E foi o que aconteceu. Aos 18 anos eu conheci a Maiara, olhei para ela, né, a gente se conheceu, estava convivendo junto na igreja, tendo ministério, me apaixonei. Depois dos 3 meses, fui até ela e disse: olha, gosto de você. Ela falou: também estou gostando de você. E eu falei: olha, mas eu só vou namorar minha esposa. Assim, no primeiro dia. Então, se você está disposta a isso, é para a gente dividir uma vida. Ela falou: vamos para cima. E pronto. Foi assim. E eu estava, logo, por causa desse tempo de abstinência, eu creio que Deus me curou muito nisso, graças a Deus. Mas daí eu estava num hotel em São Paulo, e eu vou lá, a reunião no outro dia era 9 da manhã, cheguei cedo, não tinha o que fazer, era 9h30. Aí eu estava lá, trocando canal, de repente, um canal de sexo, um canal pornô aberto, que não é comum no hotel. Normalmente nos hotéis você aciona, e lá, canal de... Na hora que eu vejo a primeira imagem, eu troco o impulso. E aí, começou uma batalha na minha mente. Cara, você é santo, você não trai sua esposa, isso não é uma área de fraqueza para você? Só dá uma olhada. Aí ao mesmo tempo eu falava: não, eu conheço a Bíblia, conheço Davi, ele viu, desejou, depois... Eu falei: não, mas você não é Davi. Aí começa. E você sabe o que eu estou falando, porque é assim com você também. Uma negociação interna. Mas um passo te leva a outro. E pela graça de Deus eu venci. O que eu fiz?
São alguns segredos que hoje não dá tempo na mensagem. A tática espiritual é complexa, é um negócio bem avançado. O nome é fuja. É isso. O que você faz diante da tentação? Você sai, muda o ambiente, rápido, não pensa. O que eu fiz? Levantei, fui no hall tomar café e pedi um lanche. Em público. Assim, você não negocia com o pecado, ele te derruba. Você tem que fazer igual José. A mulher teve que agarrar ele e saiu correndo, igual um desesperado. Sai, mocreia! Certo? Mais ou menos assim. Não se negocia com o pecado, não se flerta com ele, você vai perder. Porque o pecado é progressivo, é a primeira concessão que você faz que depois... Conta a primeira mentirinha para você ver. De repente é outra, de repente é outra, de repente você está matando alguém, você fala, o que aconteceu? Eu virei assassino. Davi não planejou um dia, falou, um dia quando eu for rei top, eu vou matar umas pessoas. Não foi assim. São concessões, são atrapalhos, e não sei se você percebeu, Davi só quis dar uma transada. Meses depois ele estava matando centenas para encobrir o seu pecado. O pecado é progressivo, a queda é progressiva, é o olhar, é uma mensagem de texto. Meus pastores sempre me recomendaram, principalmente como um pastor jovem, falou, Rona, jamais ande com alguém que não seja, com outra mulher que não seja sua esposa no carro. Não é porque eu desconfio de mim ou dos outros, eu desconfio de mim também e dos outros também, mas não é por isso, é por princípio, não se flerta com as possibilidades do pecado. E como eu sei que o que derruba o homem é sexo, dinheiro e poder, seja vigilante com essas coisas. Seja vigilante, porque isso vai enfiar você num emaranhado de emoções, sentimentos, dúvidas, decisões, e quando você menos vê, você está mergulhado. Quando você menos vê, você está escondendo, mentindo, enganando, encobrindo, porque isso te domina. E aí nós aprendemos essa quarta lição. Seremos sempre tentados a encobrir um erro com outro erro. A tua natureza nunca, diante do erro, vai querer resolver o erro, vai querer encobrir o erro. A gente é tentado a sempre corrigir o erro com outro erro. Sabe? Assim será. Essa será a tua tendência. Uma quinta lição que nós aprendemos: não há pecado oculto diante de Deus. Olha o que diz o texto, 2 Samuel capítulo 11, verso 27. Mas o que Davi fez, isso aqui é maravilhoso, vem como o escritor coloca assim como um fechamento da narrativa. Tudo que Davi estava fazendo parecia aos olhos dele escondido. Consegui pegar a mulher, ninguém está sabendo. Aí vem Urias não se deita com ela, não, vou mandar uma carta sem ninguém saber. E ele acha que está. O cara morreu, mas ninguém está sabendo. Agora eu caso com essa mulher e fica tudo certo, porque todo mundo vai achar que ela era já minha. Mas o texto diz, o que Davi fez desagradou a Deus. Ou seja, havia alguém vendo. Meus queridos, eu preciso te dar uma notícia. Você pode até achar que o que você tem feito e vivido está encoberto aos olhos dos outros, mas não está encoberto aos olhos de Deus. A única pessoa que realmente, especialmente, deveria ser a tua preocupação é a que tudo vê. Não há nada que esteja encoberto aos olhos de Deus. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Deus trará à tona. E olha, não é ameaça de jeito nenhum. Amo você em Cristo Jesus. Se você é um filho de Deus, um nascido de novo, espera, vai ser bem rápido. Vai ser rápido. Deus cuidará da sua igreja e dos seus filhos. E por amor às vezes à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, Ele não deixará encoberto. Deus trará à luz aquilo que está oculto. Mas antes, é a sexta lição. Deus sempre enviará um Natã. E talvez hoje, pela graça de Deus, eu sou um Natã na vida de alguns aqui. Deus sempre irá confrontar o nosso pecado.
e nos dar oportunidade de arrependimento. Porque acima de tudo, Deus é um Deus de restauração, e não há pecado que Ele não esteja disposto a perdoar, curar, restaurar, libertar e te tornar uma nova pessoa. Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de nova história, Deus é um Deus de restauração. Eu sei que talvez enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo já começou a te confrontar, e algo começou a arder no teu coração, uma vergonha, uma angústia, um medo. O que eu faço diante da vida de pecado que eu tenho vivido? Mas eu preciso te dizer, há graça em Jesus, há perdão em Jesus, há restauração em Jesus, há uma nova oportunidade em Jesus, porque Deus é um Deus de novas histórias. Quantos creem nisso? Digam amém. Quantos creem nisso? Deus é um Deus de recomeço. E igreja, escute aqui, nunca deixe de acreditar nas pessoas. Quando eu digo acreditar, é no que Deus pode fazer nas pessoas. Não há caso perdido para Deus. Não há caso perdido para Deus. Há para nós, injustos, julgadores, falar, não, esse aqui não dá mais. Esse nível de mentira não dá mais. Esse nível de pecado não dá mais. Nós é que dizemos, isso eu não aguento. A traição não dá para mim. A mentira não dá para mim. Mas Deus está disposto a colocar as suas mãos na pior das nossas sujeiras e fazer de nós novas criaturas. Não há caso perdido para Deus. E quando nós paramos de acreditar no que Deus pode fazer na vida das pessoas, nós paramos de conhecer ao Deus que dizemos que servimos. Não faz sentido uma igreja dizer, não, aqui fulano, aquele lá não dá mais. Esse aqui cuida com ele. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que segrega, que determina quem pode, quem merece, quem não merece? O evangelho de Cristo é o evangelho da nova criatura. O evangelho que nos faz novos. Mas há um caminho para a restauração. E é esse caminho que Davi trilhou, que Deus quer te convidar a trilhar agora. E Deus não te trouxe aqui à toa. Deus está te dando a oportunidade de restaurar a tua vida. E talvez alguns estão dizendo, essa mensagem não é tanto para mim, porque eu não traio, eu não menti, eu não roubei, eu não fiz. Há muitos pecados que nós temos cometidos conosco, com os outros e com Deus. Quantos aqui, maridos, talvez são egoístas, negligentes, passivos? Quantos homens aqui têm sido traidores, adúlteros, mentirosos, enganadores? Talvez você não traiu sexualmente a sua esposa, mas trai ela moralmente todos os dias. Quantas mulheres aqui têm sido briguentas, rixosas, insubmissas, amarguradas? E nós ferimos o outro, ferimos os nossos filhos, ferimos o nosso cônjuge. Quantos de nós temos falhado em tantos outros pecados? Diariamente estamos falhando conosco, com o outro e com Deus. Eu ouso dizer que não há ninguém aqui isento dessa mensagem. Não há ninguém aqui que possa dizer, porque a própria palavra nos diz em Romanos, não há um justo sequer. Não há um. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos carentes da graça de Deus. Agora, como é que restauramos a nossa vida? Como é que eu me livro, Deus, dessa imundície? Como é que eu restauro essa minha condição? Como é que eu abandono esse pecado? O caminho da restauração, ele passa por pelo menos 3 passos. E nós vamos ver isso no Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51. E o Salmo 51 é o salmo que Davi escreve nesse contexto. Quando Natã confronta o pecado de Davi, ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é o salmo da dor, do arrependimento e do quebrantamento diante de um homem consciente do seu pecado. E olha o que Davi diz no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões.
Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, ó Deus, só contra ti pequei, e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão de condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Este é o salmo de alguém arrependido. Você precisa entender a diferença de arrependimento e remorso. Remorso é simplesmente um sentimento de dor e culpa. É dor e culpa pelos erros e pecados cometidos. Remorso, o homem carnal sente, qualquer um sente. O homem sem boa intenção sente. Quantos de nós não fica mal por ver os erros cometidos e as consequências dele? Depois que a coisa está feita, o remorso toca o coração de qualquer um. O remorso é olhar para o que fez, doer, não gostar, querer que aquilo não tivesse acontecido, mas muito mais por ego e por zelo próprio do que por arrependimento. Arrependimento é olhar o que fez, o que viveu, o que cometeu, detestar aquilo que fez, mas especialmente tomar uma nova atitude de vida. A palavra arrependimento tem como origem no grego metanoia, e metanoia significa mudança de mentalidade. Arrepender-se não é chorar pelo pecado, arrepender-se é tomar uma nova direção, fazer diferente, se portar diferente, é dar passos em direção oposta. Arrependimento é mudança de vida. Por isso que o caminho da restauração, primeiro, passa por reconhecer o seu pecado. Ninguém se restaura se não olha para o que fez e não passa a reconhecer o que fez. Acredite ou não, muitos de nós insistimos em viver na negação, achando que está tudo bem e que não fizemos nada demais. Não é nada demais o jeito que eu falo com minha mulher, não é nada demais aquela mentirinha, não é nada demais os segredos que eu escondo, não é nada demais, é só de vez em quando eu vejo um videozinho ou outro, não é nada demais, é só um contatinho lá do trabalho, nem é sério, é só diversão, não é nada demais, é só uma transa, é só uma ficada, não é nada demais, não é nada demais, é só porque estou protegendo o patrimônio, não é que eu estou escondendo minha mulher, estou protegendo o patrimônio. Ela só não sabe, eu só tenho escondido, eu só invento histórias para dizer do que aconteceu, mas não é nada demais, na verdade é pelo bem dela. E nós contamos histórias e mentiras, e muitos não prosperam exatamente
por manter-se na negação. Ninguém é restaurado por Deus se não passar primeiro pelo processo de reconhecer o seu pecado. E reconhecer o seu pecado é no mínimo 3 coisas. Primeiro, identificar o pecado, dar nome aos bois, ter coragem de trazer à tona e dizer: não, eu fiz isso. Não é cautela, é mentira. Não é só o jeito, não, é ira, é agressão, é desrespeito, é desonra. Dá nome aos pecados. Enquanto você ficar se enganando, achando que é só um descontrole, é só um tropeço, chame do que você quiser, o nome disso é pecado, dê nome a ele. Porque enquanto somos incapazes de nominar, de identificar e dizer: eu tenho esse problema, eu faço isso ou eu fiz isso, nós continuaremos na negação e jamais seremos restaurados. Reconhecer passa por identificar, e não só identificar, é assumir. E assumir é bater no peito e dizer: eu pequei. Muitos não passam desse processo porque dizem: não, é que é minha mulher, não é que meu marido, é que o outro, é que minha mãe, é que se meu chefe não tivesse me dado essa... E sempre há uma desculpa. Mas também confiaram, eu não estava pronto. Não transfira a responsabilidade. Reconhecer o pecado passa pelo processo da autorresponsabilidade. Dizer: eu decidi, eu escolhi, eu fiz, fui eu. Não é meu marido, não é minha esposa, não é os meus filhos que me irritam. Foi eu, sou eu. O grande diferencial de Davi, que mesmo depois de ter feito o que fez, continuou sendo considerado um homem segundo o coração de Deus, foi porque diante da identificação do seu pecado, ele disse: para aí, Natan, pequei contra o Senhor. Pequei. Fui eu. Eu escolhi, eu decidi, eu arquitetei, fui eu. Reconhecer não é só identificar e assumir, mas é confessar. Por que confessar, pastor? Porque confessar envolve o quebrantamento genuíno. Só alguém realmente quebrantado tem coragem de confessar. E sim, perante Deus, mas na maioria dos casos, perante o outro. Quando pecamos com o outro merece a nossa confissão, porque Deus tudo vê. E existem conversas que não podem ser poupadas. Deus está te confrontando a olhar para o seu cônjuge, olhar para o seu namorado, para o seu noivo, para os seus filhos, seja quem for do seu relacionamento, olhar no olho e dizer: eu pequei contra você, eu pequei contra Deus e eu falhei contra você. E dar nomes, ser claro. Enquanto o pecado não vem à tona, ele não é curado, ele não é resolvido, ele não é arrancado. Provérbios 28, verso 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Há uma promessa de Deus, meu irmão. Eu não estou dizendo que vai ser fácil resolver essa treta. Também não estou dizendo que a pessoa que você vai confessar vai entender plenamente. Também não estou dizendo que vai ser fácil contornar essa situação. Mas eu preciso te garantir que a promessa de Deus diz que se você confessar e se arrepender e abandonar, Deus concede misericórdia. Ele vai converter o mal em bênção. Ele vai te sustentar, Ele vai te recompensar, Ele vai agir na sua vida. Talvez vai ser difícil, talvez vai ser amargo, talvez vai doer, talvez não vai ser fácil. Algumas consequências serão doloridas, mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Então, para alcançarmos restauração, primeiro preciso passar por reconhecer o meu pecado. Mas segundo, eu preciso render meu coração a Deus. Porque muitos de nós, ainda movidos por remorso, até identificamos, reconhecemos e confessamos, mas a gente só está mal por causa do problema. Enquanto o problema está, você entendeu? A gente está mexido. Mas é só o problema se resolver que você vira as costas para Deus.
o teu problema não é com teu cônjuge, com tua esposa, com tua família somente. É especialmente, acima de tudo, diante de Deus. E é isso que foi chave na vida de Davi. Quando Davi recebe a notícia de Natã, não é que ele está desprezando o que ele fez com Batseba, nem está menosprezando o que ele fez com Urias, e nem está ignorando o que ele fez com os combatentes que ele matou por causa de Urias, e nem está desprezando a responsabilidade que o pecado dele teve sobre toda a nação de Israel. Mas quando ele diz: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti, ele está dizendo: Deus, mais do que todos eles, o Senhor foi ofendido. É isso que ele está dizendo. Mais do que Batseba, Urias, a nação, todos, foi o Senhor. E é contra o Senhor que eu me arrependo. É diante de ti, Deus. É isso que ele está dizendo. Por isso que não alcançamos restauração se não nos rendermos o nosso coração diante de Deus. E isso significa reconhecer que pecamos contra Deus, mas também buscar uma restauração espiritual com Deus. Olha o que disse Davi no Salmo 51, no versos 10 a 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Acima de tudo, diante do seu pecado, Davi falou: Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero Deus na minha vida. Eu não quero só que meu problema se resolva. Eu não estou mais nem aí a isso. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero Deus. Talvez o meu casamento vai ser abalado, mas eu quero o Senhor acima de tudo. Talvez a minha esposa vai ser ferida e machucada, mas eu quero o Senhor. Talvez meu marido vai ficar incomodado, mas eu quero o Senhor. E a restauração completa só acontece quando buscamos a Deus acima de tudo. E finalmente, o terceiro passo da restauração é demonstrar com atitudes. No momento da dor, as palavras são fáceis de serem ditas, mas difícil é mudar a conduta. Difícil é perseverar num novo caminho. Sabe como é que a gente demonstra que realmente se arrependeu? Primeiro, enfrentando as consequências do que fez. Muitos se arrependem, mas muitos não querem enfrentar a conversa amarga, a exposição e a dor de ter que colocar as coisas às claras. Arrependimento genuíno te leva a atitudes de mudança. E quando você está disposto a enfrentar as consequências, é que você começa a demonstrar de verdade arrependimento. Davi tem que lidar com a morte do menino e lidar com aquilo. A segunda coisa que demonstra que realmente as atitudes estão aliadas a um arrependimento é que a gente muda de postura. Muda o nosso caráter, muda o nosso compromisso, muda o nosso coração, muda a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Não são mais só palavras. As coisas mudam. As pessoas podem ver. A tua esposa verá, o teu pai vai ver, teus filhos vão ver, teu marido vai ver. É visto, é visível. Novos ambientes, novas pessoas, novas atitudes, novas decisões. Mas especialmente, arrependidos de verdade, seguem em frente. E seguir em frente não é caminhar como se nada aconteceu, mas é entender que Deus pode começar algo novo a partir do seu erro. Alguns não entendem quando Davi, que diante do seu pecado, chora a morte ou a doença do seu filho, fruto do pecado. E ele chora, lamenta, jejua. Mas quando a notícia vem de que o menino morreu, Davi se levanta do seu jejum, toma um banho, se perfuma, faz uma refeição e segue a vida. Os servos vão até Davi e falam: mas meu senhor, quando o teu filho estava doente, você jejuava, chorava e lamentava, mas agora que ele morreu, você se levanta e segue a vida? Ele falou: porque enquanto estava doente não tinha o que fazer. Eu tinha o que fazer, perdão, mas agora que morreu já era. Eu preciso seguir em frente, numa nova vida.
Mas a boa notícia de hoje é que o seguir em frente significa o seguinte para Davi. Davi seguiu em frente, inclusive com Batseba, e começou uma nova família. E Deus lhe deu um novo filho. Quem sabe o novo filho de Davi? Salomão. E goste você ou não dessa história, Deus é especialista em começar novas histórias a partir de uma queda. Deus é especialista em começar uma nova narrativa a partir de um grande tropeço. E a partir de Salomão, filho dele, Davi com Batseba, a mulher que marca a história de adultério de Davi, a eternidade é sacramentada com um reino e um trono que jamais cairia. E Deus diz: a partir de Davi, o teu trono será perpétuo, e o rei que libertará toda a humanidade, o trono eterno do Senhor será através da tua linhagem, Davi, através de Salomão. Deus pode fazer algo novo, mesmo diante do seu pecado. Deus pode recomeçar a história. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Deus tem uma nova história para a sua vida. Apesar dos nossos pecados e erros, Deus pode começar uma nova história na sua vida.